Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse programa onde fazemos análise técnica de diversas ações da nossa B3 em busca de oportunidades de swing trade. Então, swing trade, para quem não conhece, né, ainda não sabe o que é o swing trade é uma operação de médio prazo, né, que não é nem um day trade, que se resolve no mesmo dia, e nem tu fazer um buy and hold ou fazer uma operação de longo prazo que tu vai querer manter essa ação na tua carteira por muito tempo. Eu, particularmente, busco aqui oportunidades para a gente ter operações aí que vão durar entre 15 dias até uns 2 meses aí no máximo, né, dependendo de como ela vai se desenrolar, a operação como um todo, certo? É, e para quem não sabe também, a análise técnica vem da análise gráfica. Então, basicamente, a gente vai passar por diversos gráficos aqui nessa 1 hora de programa. Eu colocando a minha interpretação que eu aprendi ao longo de muito tempo, a interpretação que tem me ajudado muito aqui nas minhas operações, porque além de um analista, eu sou um operador de mercado financeiro também. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Fila, eu sou CNPIP, né, que me permite estar aqui fazendo análises gráficas, além de outras análises, como análise fundamentalista também, que não vem ao caso, esse programa não é para isso. Além de ser analista NPIP, eu também tenho outras certificações, porque eu gosto muito de mercado financeiro, comecei a estudar, comecei a tirar outras certificações, como o CGA, né, que me permite ser gestor de fundos, como fundos de ações, fundo multimercados. Também tenho a certificação de CGE, que me permite ser gestor de fundos estruturados, como fundos de investimento imobiliário, FDICs, né, fundo de investimento de direitos creditórios, fundos de investimento em participações, outros tipos de fundos, né. É, também tem o CEA, né, que me permite ser um especialista de investimento, passar recomendações também de investimento para clientes, né, específicas para cada cliente. E também estou buscando agora, atualmente, o CFA, que é uma certificação internacional, que é um pouquinho mais complicada aí, né, mas também tem um peso um pouco maior no nosso mercado financeiro. Bom, chega de apresentação, vamos olhar o mercado de hoje, vamos ver o que aconteceu. Hoje, segunda-feira, vou trazer na tela aqui já o nosso gráfico do Ibovespa, né? Hoje, segunda-feira, dia 20 de julho, é, acabou a Copa, né, pessoal? Agora podemos nos dedicar ao mercado financeiro por completo, né? Felizmente não acabou tão ruim a Copa, né? Podia ter acabado com o Brasil campeão, mas infelizmente a gente não estava com um time tão bom, né? Dia 20/7, segunda-feira, uma segunda que o nosso índice não se movimentou tanto, né? Aqui na tela a gente está vendo então o gráfico do Ibov, né? A gente já vinha comentando que ele vinha lateralizando aqui em junho, começou a querer fazer fundos mais altos, teve esse rompimento aqui quando a gente teve um IPCA positivo, né? Então a gente começou a ver uma possível abertura para queda de juros aqui no Brasil, mas já começou a ter de novo a guerra no Irã, começou a voltar a complicar, né? Começou a trazer essa incerteza a todo o nosso mercado, e a gente está vendo um pouco cair de novo o nosso Ibovespa, né? Então, estamos um pouco chateados, ficamos um pouco tristes, né? E hoje a gente vê que ele está perdendo um ponto importante também, né? O que a gente vinha comentando? Que o ponto interessante é que ele não voltasse para dentro dessa região de lateralização aqui, que ele lateralizou em junho, né? Principalmente. É, ou seja, abaixo dessa região de fundos anteriores aqui, né? Principalmente abaixo aqui da região de 173.500. Hoje a gente vê, se nós for trazer bem próximo aqui, né? A gente vê que realmente o fechamento já foi abaixo daquele fundo dos 173.500, fechando em 173.300, o que não é muito positivo, né, pessoal? Realmente eu fico cada dia que passa a gente fica mais chateado. Todo mundo quer ver aquele bull market que perdura por um tempão, ou seja, um mercado sempre em alta, crescendo cada vez mais, né, subindo cada vez mais. Mas está difícil, né? Faz tempo que a gente espera isso, ele não vem. O que eu posso dizer, né? Eu acho que essa semana está recém começando, vamos ver o desenrolar da semana, uma semana que não tem tanta coisa na parte macro assim para se comentar, né? Vai ser muito em função de guerra, essas coisas todas. Vamos ver o que vai acontecendo no decorrer dos dias, certo? Como a gente combinou, segunda-feira eu vou trazer para vocês também os índices setoriais, né? Para a gente ver como estão andando. Então, vou colocar aqui para a gente já o Small SMLL, né? Das empresas de capitalização menor aqui da nossa B3, né? A gente vê que também aqui no prazo mais próximo aqui está ruim, né? Não está tão bom, não.
Para quem não lembra, ela vinha num canal, vamos trazer aqui, né? Ela vinha nesse canal de alta, né? O Small Caps vinha trabalhando num canal de alta, até que em maio não conseguiu mais fazer topos acima de topos anteriores, começou a perder já a linha de tendência de alta que a gente vinha aqui e começou a imprimir então esse movimento aqui, essa tendência secundária de queda, né? Já rompendo a tendência primária, que aí já começa a desconfigurar, certo? O que a gente vê aqui? A gente vê um movimento bem desenhado de queda, rompeu essa tendência no final do mês passado, né, que a gente viu aqui esse rompimento, e começou a trabalhar acima de fundos anteriores. Aqui também a gente ficou muito feliz, principalmente nessa sexta-feira em que a gente teve o IPCA aqui no Brasil, né, que parecia que ia ter um movimento altista na nossa bolsa e no Small Caps também. Infelizmente esse movimento foi frustrado, né, frustrado aqui, muito ruim para a gente, voltou tudo e hoje já está quase chegando na região desse fundo anterior. O que a gente pode ver aqui, tá? Se eu quiser traçar, unir os dois últimos fundos, que vamos lá, né? Uma tendência de alta é feita pela união de dois fundos ascendentes, a gente já tem o que poderia ser uma tendência de alta, certo? Então aqui a gente teria uma tendência de alta. Deixa eu tirar essa linha daqui para que a gente possa ver bem direitinho o que eu estou querendo dizer. Deixa eu... Bom, vamos tirar essas linhas aqui que a gente consiga ver bem o que eu estou querendo dizer, certo? Então aqui a gente está tendo um fundo, aí ele veio, fez um topo, fez um fundo acima do fundo anterior, de novo, o rompimento desse topo, com vocês que já acompanham aqui devem saber, é um possível pivô de alta, né, em que deveria ter continuidade desse movimento altista, não teve, já voltou a cair, e o que acontece? Não pode perder agora essa LTA aqui, tá? A gente não pode ver o preço trabalhando abaixo dessa linha. Se começar a trabalhar abaixo dessa linha, desconfigura essa recente movimento altista que a gente está vendo aqui, né? E aí a gente pode voltar a movimento de queda que nós vimos aqui, certo? Com essa linha aqui. Por enquanto, não posso dizer nada, certo? Por quê? Porque ele ainda não perdeu isso aqui, então para mim ele ainda está nesse movimento de alta, e essa queda é apenas um recuo ou uma correção do movimento altista, como a gente costuma dizer, certo? Tá feio o movimento, tá feia essa correção? Para mim tá feia a correção, óbvio que tá feia a correção, né? Olha aqui, pessoal, a gente está vendo fechar nas mínimas, né? Movimentos, candles com corpo grande aqui, isso aqui não me bota esperança de que vai subir, né? Pelo contrário, isso aqui começa a me dizer que talvez possa cair. Se nós formos traçar talvez um Fibonacci aqui, para ver o quanto pode ter sido essa recuperação, a gente vê que realmente o Fibonacci geralmente nos diz assim, uma correção boa, pelo menos é no máximo até aqui, né? É corrigir 61%, 61,8% do movimento, né? Ou nos 38,2% do movimento de alta. A gente vê que já perdeu, já ficou para trás. Então isso aqui, por Fibonacci, talvez já não seria mais uma correção, né? Agora, para perder realmente a tendência, ela tem que romper esta linha aqui, certo? Vamos ficar de olho, Small Caps não está muito bem, eu também não gostaria de me arriscar muito em Small Caps no momento, assim, se fosse para longo prazo, né? A não ser que uma Small Cap realmente me mostre, assim, muita força, aí sim, quem sabe a gente pode ver, tentar entrar no papel, né? Mas sempre com cuidado, porque o índice de Small Caps não está muito bom. Como a gente tem acostumado a fazer aqui, já vamos olhar os mais defensivos primeiro, então o índice de Utilities, né? O índice de Utilities, na semana passada, a gente estava bem otimista com ele, né? Porque ele veio do movimento altista, deu essa recuperação, essa correção aqui, né? Mas conseguiu segurar bem aqui, sem perder muito fundos anteriores, né? E aqui começou já a colocar um movimento altista num movimento secundário, uma tendência secundária altista, né? Começou a vir com bastante candles verdes aqui, né? O que isso diz? Diz que é bastante movimento de compradores, né? Trazendo o preço para cima, testando essa região aqui dos 18 mil, de quanto aqui? 19 mil pontos, né? Voltou, fez o fundo mais abaixo, rompeu na mesma sexta-feira, que tudo andou muito bem, aí fez o topo de novo, começou a cair. A gente até chegou a comentar no meio da semana que seria bom se ele segurasse aqui, né, não perdesse, mas aqui ele já perdeu a tendência de alta, ou seja, agora desconfigurou esse movimento de alta aqui,
podemos esquecer um pouco essas linhas. E o que a gente está vendo aqui? Justamente um suporte formado, um suportezinho intermediário, tá? Que eu não acho muito forte. Não acho que ele é muito forte. Deixa eu colocar, inclusive, numa linha pontilhada ele aqui para a gente conseguir analisar com mais calma. Nesse suporte aqui também, que foi de regiões anteriores, aqui de momentos anteriores, lá em março, está segurando mais ou menos a mesma região, certo? Tá pior do que eu imaginava, certo? Porque como ele estava numa tendência de alta na semana passada, hoje desconfigurou essa tendênciazinha de alta, digamos, de curto prazo, porém ainda está segurando nesse suporte. Gostaria de ver ele segurar acima disso, não perder pelo menos, né? A gente vê que, infelizmente, os últimos 3 candles aqui assim tiveram um volume forte, né? Se a gente for olhar momentum dele aqui, deixa eu até trazer momentum do índice de utilities, que era para ser o mais defensivo, tá em queda, né? Então, apesar de ele estar lateralizando aqui, né? Digamos assim, lateralizando, segurando acima desse fundo, o momentum já está indicando uma divergência na lateralização, o que pode demonstrar que vai ser para baixo, que vai ter o rompimento desse nosso pequeno suporte que a gente viu, certo? Esse suporte fraco. Então, não estou muito otimista com utilities. A gente viu muitas ações que a gente até segunda-feira a gente olhou que estavam boas, né? De elétricos, de elétricas e de saneamento, e que depois devolveram tudo, né? Se não me engano, Auren era uma delas, né? Aure 3 era uma delas. Chegou a subir 8, 9% e depois voltou tudo, devolveu bastante, né, pessoal? Bom, depois de utilities, que não está muito bom, a gente pode olhar só as elétricas, né? Que é o IEX, que é o índice de elétricas, que também nos deixou um pouco triste durante a semana passada, porque depois desse movimento altista aqui, a gente pensou, poxa, quem sabe ele pode seguir forte para cima, né? A gente viu aqui que abriu com gap na sexta-feira do IPCA e depois já voltou muito forte e voltou a segurar de novo aqui também no mesmo suporte de regiões aqui intermediárias, né, anteriores, certo? Agora, o que eu vejo, tá? O índice de elétricas já está mais próximo da média móvel de 200, que pode ajudar a dar suporte nessa região, certo? Então, gostaria de ver ele segurar. Eu estou um pouco mais otimista com de elétricas do que o utilities. Vou voltar aqui para utilities até para a gente entender bem. Olha onde está a média móvel de 200, né? Está mais abaixo, está mais próximo desse outro suporte aqui. Agora, o de elétricos não, né? O de elétricos está já muito aqui próximo, então gostaria de ver que segurasse aqui. Talvez as elétricas vão achar um suporte um pouco melhor na região onde elas estejam trabalhando. Vamos ficar de olho nisso. Acho que a semana talvez possa a gente ter, se não desabar tudo, né, se a guerra não piorar ou sei lá o que aconteça aí, a gente possa ter alguma alegria de novo em elétricas, né, ou alguma esperança de ter alegria. Eu acho que essa é a palavra certa, né? Alegria a gente está um pouco longe, mas uma esperança de ter alegria nas elétricas, talvez a gente possa voltar a ter, certo? Depois das elétricas, vamos olhar o índice financeiro composto por bancos. Esse aqui é o setor que mais nos deixou felizes, né? É o único setor que ainda não está mais feio, né? Que apesar da queda recente aqui, ele não perdeu nenhuma região de suporte, nem nada, ainda está com um movimento altista, né? Então vamos lá. O índice financeiro, ele veio no movimento forte de alta, fez o topo duplo, perdeu aqui, então começou a entrar perdeu o movimento primário de alta, segura numa região de suporte, consegue segurar, volta e aqui começa a botar fundos ascendentes, ou seja, começamos a ter sim um movimento de alta, né? Então, vamos de novo aqui desenhar. Então, ela veio, subiu, fez um topo, caiu, aqui fez o primeiro fundo mais alto, fundo ascendente, rompendo o topo anterior aqui, já poderia ser o nosso pivô, né, altista confirmado. Confirmou, fez já um fundo de novo, segurando no que seria a LTB, a LTA nossa, né, nossa linha de tendência de alta, confirmando a linha de tendência de alta. Então, como a gente já explicou algumas vezes, uma linha de tendência de alta é formada pela união de dois fundos ascendentes. O terceiro toque nessa linha confirma a linha de tendência de alta, então está confirmada, voltou a romper e agora talvez vai vir testar de novo
essa LTA, certo? O teste dela não perdendo ainda me deixa positivo. Então ela pode cair, o índice financeiro pode cair mais ou menos até, deixa eu pegar aqui a cruzinha aqui, pode cair até a região aqui dos 18.300, 18.350, que ainda não perdeu para mim a tendência de alta dele, tá? Agora, se começar a perder essa linha aqui, essa LTA, sim, aí eu acho que já não está tão feliz para a gente procurar compras em ações do índice financeiro, em ações de bancos, por exemplo, ou de seguradoras, que também fazem parte do índice financeiro. Basicamente são essas aí, né? Mas dentre os que eu estou vendo até agora, eu ficaria mais feliz com o índice financeiro. O que está ruim? Justamente o volume, né, pessoal? A gente vê que volume forte aqui, acima da média, num candle baixista que a gente teve aqui na sexta-feira, né? Hoje, quando a gente tenta recuperar, é um candle sem muito volume aqui, é um doji aqui chamado doji tumba, né? Eu acho que esse, se não me engano, o nome também não está muito bonito, não me dá muita confiança de que vai ter essa reversão. Mas a gente ainda tem tempo, tem que ver se volta a cair, como é que segura nessas regiões aqui abaixo, certo? Dentre todos, até agora, o que eu mais ficaria feliz em comprar seria o índice financeiro e small caps, talvez, venda, né, pessoal? Vamos ver materiais básicos, né? Basicamente siderúrgicas e commodities, né? Materiais básicos a gente estava feliz aqui, que ele estava querendo romper já. Bom, vamos lá, né? Vamos analisar antes. Depois a gente volta para o. Vamos voltar aqui e fazer o contextualizar. Materiais básicos veio de um movimento de alta desde outubro de 2025. Começou a lateralizar nessa região aqui entre 6.150 e 6.500, o que para nós foi muito positivo, né? Se mostrou muito positivo, porque frente a todos os outros índices, frente a nossas ações, frente ao Ibovespa, por exemplo, ele teve mais força, né? Ele não perdeu fundos anteriores, né? Ele teve esse recuo aqui, começou a lateralizar em movimento em um ponto já mais próximo de topos aqui. Para nós mostrou uma certa força, para mim, pelo menos me mostrou força no papel, certo? No papel não, no índice. Setor como um todo, certo? Porém, acabou perdendo, né, esse fundo aqui da lateralização em junho, né? E aí já perdeu junto à média móvel de 200, veio segurar nesse fundo anterior, conseguiu segurar e aqui começou de novo a ter esse movimento altista, né? Então, vamos tentar colocar aqui fundos anteriores. Então, ele estaria nesse movimento altista, um movimento até mais inclinado, né? Um movimento mais ascendente, né? O que me mostra uma certa, me dava uma sensação de que estava muito bom para as indústrias do setor, para as empresas do setor, certo? Porém, hoje, né, ele acaba perdendo já essa região aqui que ele estava começando a ganhar, voltar para essa região de lateralização. O que estava me dizendo? Que talvez ele lateralizar aqui, até voltar de novo, testar a linha de tendência de alta que a gente desenhou, mas é o que hoje ele já não está mais fazendo, né? Já começou a cair, já perdeu a média móvel de 200, óbvio que com pouco volume, né? O volume abaixo da média. De qualquer forma, não fico muito contente com materiais básicos, certo? Pelo contrário, já estou um pouco pessimista. Talvez a parte boa é que ela ainda está acima dessa LTB, certo? Pode vir buscar aqui, mas já vai estar próximo aqui desse suporte que agora é uma resistência, vai ter dificuldade para passar. Então, não acho que está num momento bom aqui para materiais básicos, certo? Vamos trazer as indústrias como um todo, né? O índice de indústrias, então, também estava um pouquinho mais forte, né? Ele chegou a ter essa queda aqui depois do início da guerra, lá em fevereiro, certo? Mas sempre segurando aqui nessa região de fundos, né? A gente vê que ela começou a fazer topos descendentes, segurando na região de fundo, até que, deixa eu tirar primeiro essa linha daqui para a gente ver, né? Começa a lateralizar aqui, começa a colocar topos ascendentes e a gente disse, opa, quem sabe aqui a gente pode estar vendo um movimento mais forte comprador, que não está deixando muito o vendedor trazer o preço até testar essa região de baixo, né? Então a gente poderia ter o rompimento dessa resistência para cima, tentando buscar de novo essas regiões aqui de topos anteriores. Nós estávamos começando a ficar bem otimistas com o INDX, né? Infelizmente ele não teve forças para romper, pelo contrário, ele perdeu essa continuidade aqui de fundos ascendentes. E aí a gente vê que realmente ele está lateralizando aqui agora num canalzinho até
como eu posso colocar aqui uma região aqui de suporte intermediário, mais fraco, talvez, né? Mas a gente vê que ele tem segurado aqui e torcer para não perder, né? Se perder, vai segurar aqui embaixo e talvez continuar essa lateralização aqui. O ponto ruim aqui já está abaixo da média móvel de 200 e está querendo abrir a banda de Bollinger aqui, que pro lado errado, né, pessoal? Pro lado de baixo, que também já não é muito bom para mim, tá? Então também não estou muito satisfeito com o índice das indústrias. As ações de indústrias talvez não vou querer muito compra, talvez vendas, né? Imobiliário, que a gente chegou a ficar feliz e triste aqui, a gente está num sentimento de bipolaridade com eles, né? No caso, com o índice imobiliário, a gente tem que realmente, né? Ele também veio daquele movimento altista em 2025, perdeu, começou a perder fundos anteriores, né? Começou a querer desenvolver aqui uma tendência de baixa, rompeu no que seria talvez uma lateralização, mas uma lateralização com alargamento, que a gente vê topos maiores, fundos maiores aqui, então bem indeciso, né? Bem indeciso, mas a gente começou a ver que, poxa, quem sabe esse rompimento aqui que a gente viu final de junho, passando acima da média móvel de 200, podia dar uma alegria para a gente ficou bem feliz com isso, principalmente neste dia aqui, né, que ele teve esse movimento com candle forte no dia 25/6, um candle com volume, como vocês sabem, eu gosto de volume, eu gosto de ter volume nas minhas análises sempre, né, quanto mais volume tem, mais me dá confiança na entrada, e aqui, rompendo, né, depois, nesse outro dia rompendo, inclusive a média móvel de 200, achando que, poxa, agora quem sabe ele poderia desenvolver um movimento altista. Ele voltou, segurou aqui, a gente ainda estava confiante, começou a querer fazer aquele zigue-zague, o rompimento daqui ia ser muito produtivo também, quem sabe ia nos dar esse movimento altista, mas infelizmente ele começou a perder, né? A gente vê que esse movimento aqui acima aqui do que era esse suporte foi pouco volume, né? A gente for ver aqui pouco volume, e aí voltou a perder, voltou a trabalhar na região de suporte mais abaixo, também já não conseguiu segurar e agora está perdendo a região. Vamos ver como é que se comporta aqui nesse último fundo, para ver se aqui ele vai ter alguma força, né? E se a gente pode trazer talvez esse suporte para cá. Vamos torcer para que ele segure, né? Não é o que está me mostrando, teve mostrado muita fraqueza no índice imobiliário, é um outro índice que talvez dentro dos setores, das ações aqui, como de construtoras ou shopping centers, a gente pode tentar buscar vendas, certo? Vamos ver como é que vai estar. Depois imobiliário, vamos ver os mais tristes ainda, que talvez, né, que seriam os de consumo. Os de consumo não está tão ruim, né? Acho que o pior ainda está imobiliário. Está ainda nessa lateralização, rompendo esse movimento de queda que ele teve recente, certo? Então a gente viu aqui, depois de toda aquela alta que teve em 2025, a gente viu o papel fazendo um movimento baixista aqui, né? Uma LTB bem definida, respeitou, conseguiu romper no movimento de lateralização e ele segue lateralizando então aqui entre 3.000 e 2.800, certo? Tudo bem que na última semana aqui ele veio perdendo, né, muitos candles baixistas, mas ainda trabalha acima desse suporte. Temos que ver como ele chega nesse suporte, se segura o suporte, certo? Até lá, não vou dizer que índice de consumo é venda, né? Mas também não vou dizer que é compra. Vai ter que ser muito idiosincrático de cada ação que nós for olhar para saber se vai ter algum benefício para a gente entrar ou não, certo? Na compra ou na venda. E acho que passei por todos, deixa eu ver. Ah, não, faltou o índice do agro, né? Índice do agro, depois de muito pesar, né, que ficar muito pesado, a gente viu que ele chegou a perder mínimas históricas, que nem a gente já tinha falado aqui. A gente vê que ele começa a mostrar uma certa recuperação, né? A gente vê aqui que o índice depois de fazer esse fundo, ele rompeu o que seria essa tendência de baixa. Eu vou até atualizar um pouco essa linha aqui para a gente começar a ver um pouco mais aqui, talvez. A gente viu esse rompimento aqui e agora ele começa a querer fazer fundos e topos ascendentes, ou seja, pessoal, podemos estar vendo uma pequena tendência de alta, né? Depois de romper essa tendência baixista aqui, né, pessoal?
Seria muito positivo a gente ver isso acontecer. Tem motivos também um pouco do macro para isso, né? No macro não, né? No micro, no setor do agro como um todo, a gente vê que tem tá tendo estímulo, eu acho, para o pessoal do setor do agro, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei exatamente o que é, mas está tendo alguma coisa por aí, crédito, renegociação de dívida, alguma coisa nesse sentido. Porque é um setor que vem sofrendo bastante com RJs, né, recuperação judicial, muita gente pedindo recuperação judicial no agro. Mas enfim, né, pessoal, a gente está vendo que ele está realmente, né, fazendo um topo aqui ascendente, aí fez o fundo acima do fundo anterior, o topo acima do topo anterior, querendo romper esse fundo histórico aqui do papel, né? Mas agora ele vem de novo, vamos ver se ele vai vir testar e respeitar a LTA, certo? Gostaria de ver ele respeitando, obviamente, né? E aí a gente pode tentar procurar ações do agro para compra, pessoal, que faz tempo que não tem, né? Faz tempo que não tem. Bom, com isso a gente conclui aqui, né, a nossa passada pelos índices setoriais. Muitos não estão muito bons, né? O próprio Bovespa aqui está perdendo um suportezinho que não era para estar perdendo. Os small caps também não está vindo muito bem, o índice imobiliário está perdendo também. Porém, a gente tem algumas coisas ainda boas, como o índice financeiro está se mostrando bem positivo aqui, né? Está se mostrando ainda resiliente. A gente está vendo algum sinal aqui, talvez, do índice do agro, né? Mas vamos ver com calma o que vai acontecer. E o índice das indústrias que está lateralizando ali, que nós vamos ter também que analisar com mais calma o que vai acontecer quando chegar nesse suporte aqui, certo? Vamos passar para as ações, então, né, pessoal? Eu tinha parado em Cosan, a última que a gente tinha olhado. Então, depois de Cosan, vamos ver o que nós temos aqui, tá? A gente tem Copasa. Meu Deus, deixa eu tirar, tem um monte de estudo aqui que não precisa. Copasa, isso aqui, primeiro olhando semanal, só para todo mundo lembrar, né, pessoal, que é uma ação que subiu muito forte em 2025. Começou a lateralizar, isso aqui é semanal, tá, pessoal? Cada candle é uma semana. Então, começou a lateralizar aqui em 2026 nessa região de topo e, deixa eu traçar aqui, né? A gente viu que ela rompeu realmente essa lateralização aqui com força, certo? No semanal. Trazendo para o diário, a gente consegue ver justamente isso, né? Então, ela veio muito forte, começou a lateralizar aqui, teve esse movimento aqui que a gente estava analisando o rompimento aqui para compra, né? Inclusive, a gente até sugeriu, só que não estávamos ainda com o programa aqui diário, então não vou colocar isso como sugestão ou recomendação ou qualquer coisa, certo? Mas a gente tinha falado da compra rompendo essa região aqui e deu, né? E deu, foi nesse dia aqui que a gente fez a compra, no dia 3/6, foi embora, a gente conseguiu pegar a posição, pegar muito bem, certo? No rompimento aqui da máxima, a gente já não ia ter, eu já não veria muitas oportunidades, por quê? Porque a gente vê que o volume começou a cair aqui, né, pessoal? Então, não foi muito um movimento com muito volume que daria confiança para fazer compras. Mas a gente está vendo que o papel tem andado bem, né? O papel tem andado bem, então se eu for traçar aqui uma tendência de alta, talvez, né, a gente consegue ver que ela respeita. Eu vou colocar até aqui, né, para a gente ter Então a gente vê que ela tem respeitado, deixa eu tirar esse movimento daqui. Então a gente vê que ela tá nessa tendência primária de alta, né? Então ela tem essa tendência primária, chegou a dar uma lateralização, que aqui poderia ser uma distribuição, uma acumulação, e aí ela volta a ter essa tendência altista, certo? Acredito que a gente está vendo um pequeno problema que é a falta de volume, falta de interesse. Está perdendo aqui recentemente esse movimento, essa tendência de alta que a gente desenhou aqui, o que me mostra que talvez o interesse foi perdido um pouco e ela possa recuar ainda um pouco mais, certo? Não quero comprar, não quero vender, não estou vendo força vendedora aqui, tá? Gostaria de ter candles com mais volume, mas não vou comprar porque realmente também não tem volume na compra e ela está rompendo a LTA aqui, está querendo começar a fazer esse movimento fora da LTA, o que me diz que talvez a gente não vai ter mais esse movimento altista.
Só para a gente confirmar aqui, vamos tentar trazer os outros indicadores. A gente vê que esse movimento de alta que a gente teve aqui, certo? Veio acompanhado, o momentum vem acompanhando, né, esse movimento altista, e assim como esse movimento de queda, o momentum também acompanhou. Então, tá vindo forte para baixo, né? O próprio OBV também tá acompanhando o movimento de queda. Então, e a gente está tendo o cruzamento aqui do MACD da linha de sinal, o histograma também aqui já começando a crescer para o lado negativo, né? Ou seja, dizendo que o MACD está se distanciando da linha de sinal, as médias estão já cruzadas, certo? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que esse MACD aqui está me dizendo que seria um sinal antecedente de que o papel poderia cair, certo? Não está muito positivo para eu comprar, pelo contrário, estaria mais certo para vender. Como eu já disse, não vejo volume, não vejo força, não vou querer vender aqui, tá? Ainda mais depois de todo esse movimento forte que o papel faz de muito tempo. Se tu tá no papel, que é uma coisa que a gente também tem que analisar, se tu tá comprado em Copasa, eu não me apavoraria, né? Depende de quanto tá comprado, óbvio, né? Se tu comprou aqui, talvez é bom segurar um pouco, né? Botar um stop aqui, pelo menos abaixo de 62,18 aqui, está comprado para swing trade, para curto prazo. Agora, se está comprado para longo prazo, pode segurar, eu acho, né? Uma baita de uma ação. Eu só vou me preocupar, claro, se ela começar a perder os 58 aqui, e aí ela vai começar a trabalhar nessa região, voltar a trabalhar nessa região de lateralização, vai continuar lateralizando, né? Mas nada me indica que para longo prazo ela vai inverter tendência altista que ela tem aqui desde 2025. E se for ver com bastante carinho, né, no semanal aqui, a gente consegue ver que é difícil ver ela caindo, né? A gente vê que desde 2022 aqui ela só sobe, né? Ela teve uma lateralização aqui um pouco antes da pandemia até 2022, mas é uma ação que sobe bem, né? Então, não me preocuparia em se estar com ela no longo prazo. Se quiser vender, claro, o stop vai ser na máxima, né? Não aconselho muito a venda. Acho que pode ter essa correção, pode, né? Vai querer fazer o quê? Uma correção, uma volta às médias, né? Alguma coisa assim. O problema é que realmente, né? Se for vender aqui dentro do meu trading system, também não teria nem como vender, porque o meu alvo ia ter que estar aqui embaixo se for colocar o stop acima da máxima. Então, para mim não vale a entrada, certo? Se tu quiser trazer até aqui, talvez ela vá, talvez ela consiga vir até os 58, 58, né? Não aconselho, pessoal, tá? Depois de Copasa, a gente vai ter CSN, CSNA 3, a Siderurgia Nacional, certo? CSN, ela vem no movimento, ao contrário de muitas ações que a gente viu, né, que se beneficiaram muito em 2025, ela não, né, ela vem caindo aqui, a gente consegue até traçar aqui um movimento, uma LTB aqui bem definida aqui, né, que ela segurou várias vezes, ela tentou romper aqui final de 2025 com aquele movimento sim, que entrou daí mais volume aqui para nós e toda a nossa bolsa subiu, né, então a gente vê aqui uma tendência secundária. Por que secundária, Jorge? Porque a primária ainda estava de queda, né? Ainda está uma tendência de queda primária, que tem uma tendência secundária, conseguiu romper a tendência primária de queda, mas logo, né, logo perdeu aqui, vamos traçar aqui só para que vocês entendam, né? Logo perdeu, e aí já voltou de novo para dentro da tendência primária de queda, certo? Então ela começa a lateralizar aqui a partir de março, a gente vê uma lateralização num range até certo ponto curto, né? Volta de novo testar a linha de tendência de baixa que a gente está vendo lá desde, sei lá eu quando, né? Muito tempo atrás aqui de novo, né? Essa desde 2024, início de 2024. E respeita, né, pessoal? A gente vê que respeita, volta a cair, tenta segurar de novo aqui nas regiões de lateralização, não consegue, rompe e aí desenvolve uma nova pernada de baixa secundária dentro da tendência primária de queda, certo? Agora, vamos tentar fazer o seguinte, tentar se a gente consegue, dentro do semanal, desenhar um canal aqui,
Que daí vai ficar legal, né, pessoal, para explicar o que eu quero explicar para vocês. Espera aí, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Que depois eu explico, senão não vai. Aqui, ó, tá? Vamos ver aqui. Aqui, que daí tá pegando esse fundo, esse fundo, esse fundo, esse fundo. Então aqui como se fosse esse canal de baixa, tá, pessoal? Estão vendo, né? Aqui agora dá para ver bem que tem um canal de baixa que eu desenhei no semanal, tá? E aí o que está acontecendo no diário? No diário ele está respeitando esse canal, né? Então ele veio, corrigiu, segurou aqui no topo do canal, que é a linha de tendência de baixa, desde 2024. Aí veio, testou o fundo do canal e segurou, certo? O que a gente acha que vai fazer quando ele segura aqui? Testar de novo o topo do canal. Por quê? Porque é um zigue-zague. O mercado vai sempre em zigue-zague, não vai em linha reta, né, pessoal? Isso aqui você tem que saber bem. Então, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai subir até testar a linha de tendência de baixa ou pelo menos a resistência aqui em 5,87. Pode ser que ele lateralize e vá testar essa linha lá no fundo aqui, mas não é o que está acontecendo, né? Não é o que está me mostrando. Então, o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando que tem uma leve tendênciazinha de alta no curto prazo, certo? Rompendo médias, já está querendo trabalhar acima das médias curtas, né? E quem sabe querendo buscar lá a média de 200, que está bem longe, certo? O que daria para se fazer aqui, né, pessoal? Daria para se fazer, óbvio, né? Tentar comprar aqui, digamos, rompendo essa máxima, porque me confirma um pivôzinho de alta, fica com o stop arriscado aqui em 5, mas ainda tu tentaria fazer a tua saída dentro desse canal de baixa. Eu farei isso? Não farei isso, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Eu não farei isso, eu não... quer dizer, vou olhar com mais carinho, com mais calma, né? Depois, tudo. Mas eu não vejo... não vejo com bons olhos essa operação, porque justamente o stop aqui não está dos melhores, né? A tendência primária do papel é de queda, né? Então, vou estar justamente pegando um movimento secundário aqui, no momento em que talvez não seja tão bom, né? E aqui já tem essa região que pode ser uma resistência muito forte para o papel, tá? Também a gente tem volumes não muito fortes nesse movimento altista, né? O volume não está tão alto. E aqui a gente vai poder ver bem isso, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver bem isso, né? Aqui que a gente está vendo? A gente está vendo essa tendência altista aqui, vamos desenhar aqui, né, de novo ela, para que vocês vejam, tá aqui a tendência de alta que a gente estava querendo ver, a gente está vendo no outro gráfico. E o que está acontecendo com o OBV? O OBV não está com essa tendência altista, né? O Momentum está com a tendência altista e o OBV não, ou seja, não está tendo volume, não está sendo acompanhado por volume. Isso aqui é uma coisa que me deixa meio preocupado em fazer esse tipo de compra. E aí, claro que a gente está vendo aqui o MACD cruzou para cima, né? Então, aqui poderia ter sido o primeiro sinal antecedente de compra, né? Que quando cruzou para cima. Porém, agora a gente está vendo o histograma perdendo um pouco de força, ou seja, a linha já está começando, a linha de MACD já está começando a se aproximar de novo da linha de sinal, o que não é um bom sinal para a gente, né, pessoal? E dois, aí a gente vai ter que, se a gente for fazer essa compra, se a gente fosse fazer essa compra, que está vindo sem volume, a gente ainda teria um problema que o stop aqui não é dos melhores, né, pessoal? Esse stop aqui não é dos melhores. Por quê? Porque ele pode vir amanhã, por exemplo, pode vir romper aqui e depois voltar para testar, fazer aquela violinada linda que a gente gosta, né, de não ver. Ela volta aqui, vai, dá o nosso stop, segura ainda na tendência de alta, segue a tendência de alta e depois você iria lá nos dar a saída, só que já nos tirou fora do papel. Quem quer isso? Eu não quero isso. Logo, por isso que eu não farei. Quem tem mais, quem gosta do papel, quem já está no papel e quer colocar mais posição, talvez o rompimento de 5,40 aqui possa ser um bom movimento de compra, tá, pessoal? Tem que esperar ver se vai acontecer. Agora, tu está no papel, não quer segurar por muito tempo, né? Está no papel, tá vendo que ele está numa tendência de queda, né? Se ele vier perder esses fundos aqui em 4,50 aqui, aqui eu já estopava tudo, tá? Já estopava a posição, porque provavelmente ele vai voltar a cair, ou vai lateralizar, daqui a pouquinho tu tira o teu dinheiro daqui, acha uma ação melhor, que daqui a pouquinho vai subir antes, ou vai subir com mais consistência, certo?
Então, Cosan, eu não faria nada, eu tô um pouco mais, tô vendo ela subir um pouco no movimento secundário de alta, apenas uma correção de movimento maior de queda de Cosan. Se tu está no longo prazo de Cosan, tu vai querer que ela suba, é só rompendo essa tendência de baixa aqui, lá buscando a média de 200, ficando acima da média de 200. Então tem um longo caminho para dizer que inverteu a tendência na minha visão, na minha análise, certo? Vamos para Curi. Curi do imobiliário, né, que também nos deixou chateado, que nos pregou peças. A Curi tem respondido muito parecido com o índice do setor, né, pessoal? Então, Curi vinha uma ação que estava muito forte, né? Ela vinha lateralizando em regiões de topo, também aqui naquela tendência de alta, né? Então começou já 2026 ainda na tendência de alta, foi a perder a tendência de alta justamente com uma lateralização aqui, né, digamos, e aí começou a fazer fundos descendentes numa tendência secundária de queda, caindo, né, caindo pouco, segurando em fundos anteriores, então ela segura aqui nessa região de suporte que a gente tinha, e tem aqui uma região secundária aqui de suporte um pouco mais fraca, mas que vale a pena, porque segurou bem, né, talvez agora já está mais forte até que essa. E aí consegue romper querendo fazer um movimento altista, né? Ou seja, botando topos acima de topos anteriores. Infelizmente, ela não consegue vencer esse topo anterior ainda aqui, né? Isso aqui segura bastante o preço. E já começa a romper a média móvel de 200, né? Romper para baixo, né? Romper para baixo aqui, já está rompendo também essa região de fundos anteriores, que seria um bom suporte, hoje já está trabalhando abaixo. Então, não vejo com bons olhos Curi, tá? Se você está comprado em Curi, o que eu colocaria aqui? O primeiro ponto é ver se segura nos 28,50, tá? Se não segurar nos 28,50, eu não vejo com muito bons olhos. Claro que ela tem ainda mais essa outra região em 26,60, então ela tem bastante regiões aqui que possa ser que vai segurar. Enquanto isso, tu vai perdendo dinheiro, né? Vendo, segurou aqui, não segurou, vamos ver se vai segurar na próxima. Não segurou, vamos ver se vai... Aí não segura também, né? Então, se ela vir testar já essa região aqui dos 28,50 e começar a perder, já vai estar dentro da tendência de baixa de novo. Já não vejo por que ficar na ação se tu tem ela para um curto prazo. Se tem para longo prazo, poxa, talvez vai ser só um movimento. Eu vou trazer o semanal aqui para que vocês também possam ver, né? O semanal aqui a gente consegue até desenhar. Eu já vou aproximar aqui, vou primeiro desenhar a linha, que eu aproximo para que vocês vejam. Tá. No semanal, ele ainda está no movimento altista forte, né? Ainda eu posso dizer que não está, hoje está querendo perder um pouco esse movimento altista, mas a gente pode ver aqui que ela subiu bem, né? Ela tem espaço também para corrigir, né, pessoal? Mas enfim, o que eu vou fazer com Curi? Eu não vou fazer nada. Não acho que é compra, não acho que é venda, porque se eu for vender aqui, tem, como eu já falei, tem muitas regiões aqui que vai segurar o preço, que pode segurar o preço, não quero vender. Só vou querer comprar se me mostrar um movimento de reversão, seja padrões de candle de reversão, seja uma figura de reversão. Aqui não está me mostrando nada. A gente vê que o mercado tem apresentado muito essas padrões aqui, mais de lateralização, qualquer coisa, né? Assim, aqui ela está querendo ampliar um pouco, mas mesmo assim não vai. Tá difícil, tá? Tá difícil. Eu não faria nada em Curi também, tá? Caixa Seguridade. Caixa Seguridade foi a ação que nos deu um gain muito bonito, né, pessoal? Desde que a gente começou o programa, seguiu subindo e agora segue lateralizando nos topos. Tá uma ação muito forte. Não tem nem o que falar de ruim da ação. A única coisa que eu posso falar que me deixa meio com medo olha o IFR. O IFR, para quem não sabe, é o índice de força relativa, que mostra como é que está a força do papel, e ele quando ele começa a chegar em regiões, digamos, acima de 70 ou abaixo, acima de 70 é sobrecomprado e abaixo de 30 é sobrevendido, a gente está vendo que ele está trabalhando muito acima de 70, né? Está numa região muito sobrecomprada,
se nós for olhar historicamente, né, é difícil, se nós for olhar aqui essas linhas azuis, né, é difícil a gente ver ele trabalhando fora, é um papel que não trabalha tanto fora assim, né? A gente nunca teve movimentos tão expressivos assim do IFR, então não vou querer trabalhar comprado em caixa de seguridade, eu não acho que talvez seja uma boa mais, já peguei o meu dinheiro, já deu o que tinha que dar para mim. Se tu continua comprado, segue comprado, é uma ação que está forte, né? Espreme stop, põe um stopzinho aqui abaixo de 21,45. Pode ser que ela continue subindo, não vejo por que não. Só que, claro, comprar agora não vou, vender agora também não vou, certo? Porque tá forte. Como é que eu vou vender uma ação que tá toda hora rompendo máxima, tá subindo com força? Agora, como é que eu vou vender, como é que eu vou comprar essa ação que está em níveis nunca antes vistos de força relativa, né? A gente sabe que aqui geralmente esse aqui é um tipo de indicador que a gente diz que é envelope, ou seja, ele é um oscilador, então ele não pode sair muito fora das bandas, ele tem que voltar para dentro. Então, maior probabilidade é que ele volte a cair, e para cair o preço tem que cair um pouco, certo? Então não vou fazer nada. Caixa de Seguridade segue forte, não tem muito o que eu falar sobre ela. Aqui, se nós for olhar, pode ser um mastro bandeira, pode ser o que tu quiser, que pode estar me indicando continuação de movimento, pode. Deixa eu diminuir esse aqui, que aqui já mostrei o que eu queria mostrar. Mesmo assim, eu não vou fazer nada, tá? E não acho que é um mastro bandeira, porque o mastro bandeira, a bandeira deveria estar mais lateral até, né? Aqui ela está fazendo um movimento até meio autista, então não seria um mastro bandeira. Bom, não tem muito o que eu falar de caixa de seguridade, se tu tá nela segura, bota o stopzinho aqui, 21,47, 45, se tu não tá nela, lamenta que nem eu, que eu saí já, tá? Vamos analisar a Cirela e depois eu vou dar uma olhada em alguns outros papéis que eu vi que estão tão bons, tá? Daqueles que a gente já tinha notado, que estão com alguma coisa interessante. Cirela antes, né? Cirela é um papel. Eu gosto muito de Cirela, né? Uma construtora forte, também é do setor imobiliário, uma das maiores do setor imobiliário. É uma empresa muito boa, né? Que distribui bons dividendos também, que sobe. É difícil ver ela caindo, mas ela está caindo bastante desde começou a guerra aqui no final de fevereiro, olha aí o julho, né? Vem caindo. Já testou de novo aqui essa LTB que a gente desenhou aqui, né? Certo? E hoje entrou de volta, hoje não, né? No dia 16 já entrou de volta para dentro da LTB, não conseguiu ganhar essas regiões de fundos aqui anteriores, né? Achamos até que poderia estar dando um movimento altista, né? Então vamos lá, né? O que aconteceu aqui? Ela estava caindo, começou a lateralizar, a gente viu até, falou, poxa, vamos ver como é que vai vir testar as regiões de topos e a região da LTB. Testou a região de LTB aqui, começou a querer respeitar acima dessa resistência que tinha virado suporte, certo? E também sair fora da LTB. Nós vamos, opa, quem sabe, né, pessoal? Quem sabe a gente está vendo aqui um movimento que ela vai quebrar essa tendência, né? E aí quando quebra uma tendência, a gente pode ver uma outra tendência. Não conseguiu, né, pessoal? Não conseguiu, voltou para baixo e agora vai chegar de novo para testar esse fundo e esse fundo aqui em 20 e 50 e depois o fundo em 19 e 80. Vamos ver como é que ela vai chegar lá. Espero que segure, certo? Não tem nada me dizendo que ela vai segurar. Por enquanto, o que eu estou vendo para a Cirela? A continuidade dessa lateralização até testar de novo, até romper esse fundo aqui, ou testar de novo a LTB, certo, pessoal? Com relação aos demais indicadores, né, ele já demonstra para mim que está perdendo, por exemplo, aqui ó, o OBV está perdendo fundos, então ele está me mostrando já um movimento mais de queda, tá, do papel. Momentum também já está me indicando um movimento mais de queda, porque olha só, né, pessoal, isso aqui é legal de ver, tá? Não é sempre que tem, é legal de ver. Quando fez esse topo aqui, vamos lá, tá aqui aquela lateralização que a gente está vendo, né? Tá aqui aquela lateralização que a gente estava vendo, a LTB estava passando aqui, certo?
Então, quando fez o topo, olhem para o momentum. Olha o topo do momentum aqui, tá? Tá aqui em cima, certo? Aí quando faz esse outro topo próximo, muito próximo desse topo anterior, olha onde é que está o momentum. Ele faz um topo bem mais baixo, né? Então, apesar de estar querendo mostrar topos próximos aqui, o momentum está me indicando que ele está para baixo, certo? Então, é muito mais fácil aqui para mim, Cirela, me dizer que é uma venda, né? De tudo isso, diante de tudo isso que a gente está vendo. A gente está vendo o volume mais forte aqui de candles de venda e tal, né? Vou vender? Não vou vender. Não tem como vender Cirela porque eu vejo muitas regiões de briga aqui, né? Então, vai ter muito ruído, vai ter muita... Não vai andar tão fácil para mim, tá? Pode ser que não ande tão fácil. E o meu risco-retorno, óbvio que seria... quando é que eu vou ter certeza da venda? Perdendo esse fundo aqui, né? Então eu teria que perder nesse fundo e ia ter que botar o meu stop aqui em cima, 18% de stop. Aí não dá, né, pessoal? Aí não dá, não dá. Simplesmente não dá. Para mim, no meu operacional, não dá. Eu não consigo. Se tu tem um operacional diferente, quer vender, tá dizendo assim, eu quero fazer alguma coisa com Cirela, bota uma arma na minha cabeça, Jorge, me diz o que eu faço, fila. Poxa, vende, né? Vende. Agora, não faria, tá? Esperar um pouco mais, acho que talvez vai dar uma oportunidade mais bem desenhada, se for para venda ou se for para compra, ela vai definir melhor, tá? Se tu tem Cirela na tua mão, cuida justamente a perda aqui dos 19,50 aqui, 19,70, tá? Cuida se vier perder esse fundo aqui, que aí eu começo a ficar mais preocupado, tá? Mas ela tá numa tendência de queda e não sei se vai querer reverter, tá? A gente tem falado sobre venda em Marfrig, que talvez teria uma boa venda em MBRF3. Para quem estava de olho, até deu a venda, né, pessoal? Até deu a venda, então para quem não acompanhou, a gente tem falado dessa venda aqui, uma possível venda, tá? Pessoal, não é uma recomendação, tá? Mas eu só vou falar uns que a gente estava vendo que tinha mais alguma coisa acontecer, eu estou trazendo, eu volto a trazer, tá? O que acontece? A gente estava vendo que ela vinha muito lateralizada, né? Mas começou a testar a região de fundo, voltou a subir, testou de novo a região de fundo e começou a aumentar volume na venda. E a gente falou, poxa, perdendo o fundo aqui é venda, né? A gente pode colocar o stop aqui em 16,28 ou o mais correto seria aqui nos 16, acima dos 16,50, né? E vender o papel. Por quê? Porque justamente a gente vê, tem uma região de briga aqui, que é esse fundo anterior, que é onde hoje já rompeu, né? Nos 14,60. A gente vê um candle bem expressivo aqui, né? Um corpo aqui de hoje tem uma queda de 13,40%. Então teria andado bem a venda. Se você fez essa venda, tá andando bem, né, pessoal? Tá andando bem. Agora é deixar correr. Claro, né? Eu falei, o teu alvo não pode ser mais longe do que dos 12 e 15 por aqui, tá? Mas deixa correr e ver o que acontece se tu vendeu, tá? Se tu vendeu, parabéns. Se tu acompanhou, se tu fez essa venda, meus parabéns. Eu acho que tem tudo para dar certo, tá, pessoal? A gente até pode trazer aqui os outros indicadores. Aqui, por exemplo, né, a gente vê aqui o MACD que também está com esse viés de queda, certo? Enfim, Marfrig, se tu vendeu, muito parabéns. Para mim, ela hoje já mostrou bastante queda mesmo, mostrou bastante que é para baixo. O rompimento de fundos ali já me deixa mais tranquilo, tá? Se tu fez essa venda, eu já estaria mais tranquilo com ela. Deixa correr agora, tá, pessoal? Depois de Marfrig, eu dei uma olhada em Home, pessoal. Home 3, dentro das indústrias que a gente falou que está perdendo, lembra que talvez não estava muito bom? Home, infelizmente, né, uma indústria, a gente vê que está sofrendo, ela vinha numa tendência de queda, né, que a gente já falou, vamos lá, né, ela vinha, segurava num patamar, caía, voltava a segurar num outro setor, num outro valor aqui, né, uma outra região de suporte, testa, não consegue mais romper
quando começa a subir não consegue romper a resistência de suportes anteriores, cai, segura de novo, depois perde. Aqui perdeu com bastante queda, né? E aqui, pessoal, aqui a gente viu que ela começou a querer lateralizar, certo? Então a gente viu aqui, poxa, ela colocou um fundo, começou a querer lateralizar, mas perdeu força, certo? Perdeu força, segurou aqui nesse topo, perdeu força. O rompimento dessa mínima aqui vai dar continuidade para o movimento de queda, tá? Esse movimento de queda pode ser mais acelerado. A gente está vendo aqui as bandas de Bollinger querendo abrir, certo? A gente vê também o MACD querendo fazer o cruzamento com a linha de sinal para baixo, né? Querendo indicar para a gente que é venda. A gente está vendo que, apesar desse movimento lateral aqui recente, o momentum também está indicando para baixo e o OBV também está querendo romper essa resistência aqui, esse suportezinho que tinha aqui, né? Então, esse rompimento dessa linha aqui também me indica que o volume vai acompanhar essa queda, tá? O que eu gostaria de dizer para vocês? Então, eu acho que, infelizmente, o home está me parecendo uma venda aqui, tá, pessoal? Então, se eu tivesse alguma coisa para fazer, eu venderia home, botaria stop aqui acima de 6,30, tá? 6,31. E vamos ver o que acontece. Gostaria de ver ela rompendo e ainda voltando para dentro dessa LTB, tá? Que aí me deixaria mais tranquilo. Vamos ver como é que vai. Vamos ver como é que vai o pregão de amanhã, principalmente, né? Que amanhã provavelmente vai estar esse rompimento. E torcer para que ele aconteça, né? E talvez tenhamos uma venda a mais para se fazer aqui. Também em home eu gostaria de ver aqui, falar de Sambi. Sambi 3, Santander. Santander a gente está vendo uma lateralização, certo? Vamos lá, né? Santander a gente viu que estava um movimento altista, né? Que vem desde janeiro aqui, né? Essa linha aqui, na verdade, CLTB, essa LTA aqui que está aqui em destaque, ela vem desde janeiro. Deixa eu trazer mais para o centro aqui, porque eu não sei porque eu fico analisando lá de longe. Vem desde janeiro essa LTB, né? Essa LTA. E aí começa a fazer topos menores, começa a dizer o que seria uma tendência de queda, mas segura aqui, acha uma região para segurar de preço, né? Começa a desenvolver um suporte aqui, né, em 12,75 e começa o que a gente vê aqui, uma lateralização, certo? A gente começa uma lateralização aqui. Essa lateralização começa a romper realmente, começamos a romper realmente essas tendências de baixa na lateralização. E a gente está vendo o que, cara? O que está me interessando em Sambi? Por que eu trouxe ela aqui para vocês? Uma coisa que está me interessando é volume. Olha como o volume começou a crescer em Sambi, né? Olha como ele está aumentando o volume nesses últimos dias aqui, né? Nos últimos 10, 15 dias aqui, né? Olha os volumes, como está aumentando e como está botando um candle hoje com volume bem expressivo comprador, certo? Isso aqui é muito positivo. Está tendo interesse pelo papel, certo? E esse interesse pelo papel pode estar querendo desenvolver. Claro que aqui daí a gente vai querer ser aqui eu vou estar querendo não ser tão realista, vou ser bem otimista, né? Mas pode estar querendo desenvolver um movimento altista aqui, né? Acho que é um movimento altista? Ainda não, tá? Mas estou querendo prever isso, certo? Estou querendo anteceder esse movimento. O que a gente poderia estar vendo aqui, tá, pessoal? Rompimento dessa região aqui. Dessa lateralização pode levar Santander a subir, buscar regiões de briga anteriores, né? Então vamos colocar aqui, digamos, a gente teria esse fundo aqui, né? Tem esse outro fundo aqui, talvez que possa vir a segurar, né? E tem essa média de 200 aqui, tá? Então o que a gente vê, tá, pessoal? Aqui a gente poderia colocar 2 pontos só de por que eu, Jorge, não vou fazer, apesar de eu estar vendo que pode subir, que pode ter esse rompimento, que está me mostrando força o papel, eu não vou fazer isso aqui porque no meu sistema de trade não funciona
porque tem um risco-retorno que não me agrada, certo? O que acontece? Meu risco-retorno diz que, na verdade, o meu melhor stop seria abaixo da lateralização. Então, nós vamos colocar o stop aqui abaixo de 2,66. Para eu ter um retorno que me justifique correr todo esse risco, eu ia ter que ver o papel subir 10%, aonde ter que passar por esses duas regiões de fundos anteriores e da média móvel de 200. Então, eu botar minha parcial ia ficar lá na média móvel de 200 e a minha saída assim lá na região de topos, né? Então, para mim isso aqui um pouco me assusta um pouco, tá? Então não faria por causa disso, tá? Se você quiser fazer, não acho que tá errado. Se você tem um outro trading system, se você tem uma outra relação de ganho e perda, né? Tipo, aquela relação, o quanto tu ganha para quanto tu perde em cada operação, pode fazer. Eu acho que é uma boa, tá? Eu acho que é um papel que tá me mostrando que é para cima, certo? Mas só vai subir se romper esses 13,53, certo? Além de Sambi, tem mais alguma coisa que eu vi aqui? Acho que... Vamos só falar de MRV, que a gente falou na semana passada, que estava indicando, parecendo venda, né? Só falar aqui rapidinho antes de terminar, porque já está na hora de terminar. Então ela vinha numa tendência de queda, né? Começou a lateralizar e a gente falou que a perda aqui desse fundo poderia ser poderia dar continuidade no movimento de queda, né? Não venderia porque já tem essa outra região aqui embaixo, aquela coisa toda que eu comentei, mas realmente, né, ela voltou para dentro da tendência de queda e hoje segue caindo, né? Sexta-feira teve um volume grande aqui na queda, que a gente falou sobre isso, hoje rompeu o fundo, tem que agora perder aqui os 4,43, tá me parecendo queda no papel. Qual é o problema que a gente tem outro aqui? É justamente isso aqui, né? A gente está vendo que quando ela cai, ela tem feito um canal aqui de queda e ela vai querer vir buscar talvez o fundo desse canal. Certo, pessoal? Então, o que eu vou dizer para vocês? MRV também eu estou vendo para baixo, mas não vou fazer nada. Bom, hoje acho que a gente viu só para fazer um resumo aqui, né, antes da gente terminar, a gente viu todos os setores, né, os índices setoriais, a gente viu que não estão muito bem, tirando o índice financeiro, que está um pouquinho mais, que a gente está um pouquinho mais otimista, né? Eles não estão muito legais. Com relação às ações, a gente viu várias ações aqui que estão em alguns momentos importantes, né, momentos de decisão, principalmente essas últimas que a gente viu aqui, que foram Marfrig, que a gente viu que já tá se encaminhando uma venda, Home, a gente viu também, Sambi, a gente viu, essas aí principalmente, que a gente viu agora mais pelo final. Aqui no nosso programa a gente também viu algumas outras ações que estão em alguns momentos já um pouco mais críticos, um pouco mais momentos de ter algum movimento que pode estar rompendo alguma tendência, certo, pessoal? Então assistam aqui, olhem para trás se tem alguma coisa que interesse vocês. Quem me acompanhou até agora, agradeço muito, né? Se quiserem alguma solicitação, de novo, podem pedir aqui, por favor, não fiquem com medo de pedir, eu até vou gostar. E no mais era isso, né, pessoal? Agradeço, um abraço, terça-feira estamos de volta.